E a lógica deles era essa: toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Eles pensaram, para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas para ele estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus havia matado os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque tinha roubado os órfãos e as viúvas. E eles foram massacrando Jó. E eles foram cravejando Jó com as suas setas mais venenosas. E eles foram esmagando Jó com as suas críticas mais desumanas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo do rolo compressor da impiedade. O que Jó fez? O que você e eu faríamos? Ele começa a perguntar assim para Deus: por que, meu Deus? Mas por que eu estou sofrendo? Mas por que a minha dor não cessa? Mas por que os meus filhos morreram? Mas por que eu não morri no ventre da minha mãe? Mas por que eu não morri ao nascer? Mas por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Mas por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou os céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês não estão notando, Jó está sendo golpeado por todos os lados. Ele está sendo encurralado, emparedado, entrincheirado por circunstâncias medonhas. Ele está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Por exemplo, área financeira. O homem mais rico vai à falência. Segundo, a saúde. Um homem saudável vira uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que esse cara mais precisava do apoio da mulher dele, ela disse assim para ele: morre, homem, mas morre logo. Chega, para com isso, morre. Quarta área, os filhos. Irmãos, não é natural pai enterrar filhos. Não é natural. Não é natural. Um dia um médico que acabara de sepultar o seu filho caçula, disse para mim com lágrimas nos olhos: pastor, eu não aceito isso, o meu filho ter furado a fila. Isso não é natural. Quinta área que Jó está sendo golpeado: as amizades. Aqueles que vieram para serem consoladores e aplicarem um azeite terapêutico do refrigério, aplicam-lhe o vinagre das críticas mais amargas. Esse homem está sendo golpeado por todos os lados. Esse homem, na verdade, está no fundo de um poço. Não tem mais nada para perder. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima. É para o alto, é para Deus. E quando ele olhou para cima, ele arranca do peito um brado de esperança e diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E por fim, revestir este meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, daqui a pouco Deus rompe o silêncio. E Deus começa a falar com ele. Mas quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó.
Todas perguntas retóricas, todas perguntas que não têm uma resposta. Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica aí, onde fica o reservatório do vento? Me explica, Jó, como é que eu formo a geada? E Deus foi abrindo as comportas dos céus e despejando em catadupas, torrentes caudalosas do seu conhecimento, da sua majestade, da sua soberania sobre Jó. E Jó, ao ser esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo.